Hoje eu vou estar mostrando para vocês então na íntegra, tá? Um treino de peitoral, tríceps e ombro. Esse treino é o treino que eu estou habituado a fazer. Eu mesmo desenvolvi esse treino aí para mim, com as minhas necessidades, com aquilo que eu preciso fazer para poder melhorar os meus pontos fracos, tá? Então, um dos pontos fracos que eu tenho, no caso, é o meu ombro, tá? Então, eu tento sempre conciliar o meu treino de ombro com todos os dias de treino de membro superior. Então, todo dia que eu vou treinar peito, costas, bíceps, tríceps, eu vou tentar sempre estar colocando alguns exercícios de ombro aí para estar melhorando esse ponto fraco aí no caso que eu tenho, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês aí os meus exercícios e espero que vocês gostem, beleza, galera? Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma planilha de 4,5 kg aí, tá? E vou dar em média mais ou menos uns 40 segundos, tá? Aí depois eu abro outra série. Então, gente, só para contextualizar aqui, normalmente eu não tenho costume de contar repetição no meu treino, tá? Então todos os exercícios eu vou trabalhar com eles até a falha. E quando eu percebo que eu tô com uma carga um pouco leve, que eu tô fazendo muitas repetições, eu sempre vou tentar aumentar para chegar nas últimas séries e tá mais ou menos falhando mesmo em 6, 7 repetições, beleza? Então vamos lá. Normalmente eu tento fazer sempre entre 4 séries, 3 séries, depende muito também do estado que eu vou estar no treinamento. Se eu estiver muito cansado, eu vou tentando manter a quantidade de peso que eu já vejo que é necessário para mim, e às vezes eu prefiro reduzir um pouco o volume do treino. Então eu reduzo o número de séries e eu tento manter uma carga mais constante aí no carro, tá bom? Eu consigo entender no meu corpo, isso aí é a melhor opção, onde eu vou sentir mais resultado no treino. É aquilo que a gente tem que sempre pensar, o que é melhor para você em relação à parte de treinamento, beleza? Então hoje aí eu tô fazendo um treino, vamos falar um treino um pouco mais leve, tá? Porque durante a semana eu treino um pouco mais pesado essa musculatura de peitoral, costas e perna. Então no sábado, quando eu venho para a academia treinar, eu tento fazer um treino um pouco mais regenerativo do que muito tensional. Então eu conseguiria até colocar um pouco mais de peso aqui nesse aparelho, que ele me proporciona isso, ele me dá uma segurança para que eu possa pôr. Só que eu também tenho que ter essa consciência de entender que o meu corpo ele tem certos limites. Eu poderia trabalhar com um treino um pouco mais pesado, mas eu também tenho que entender que a minha musculatura ela precisa de ter esses cuidados. Então, estou estimulando a musculatura e com uma consciência que eu já não preciso colocar muito peso, beleza? Então, não sei se vocês chegaram a perceber aqui quando eu comecei a fazer o exercício. Antes de começar a levantar o peso, eu me posiciono no aparelho. Então, me posiciono no aparelho sempre pensando em tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, eu vou entrar aqui no aparelho, eu não vou pegar simplesmente levantar o peso. Eu vou fechar a minha escápula, eu vou colocar meu peitoral sempre na evidência, que é o músculo que eu vou estar trabalhando. Então, dessa forma, eu consigo esmagar o máximo possível essa musculatura. Diferente se eu ficasse com a minha escápula um pouco mais aberta, onde eu não ia conseguir ter essa contração total da musculatura. Então é aí que entra a consciência corporal, todo o cuidado que a gente precisa ter no exercício para a gente conseguir extrair o máximo dele, para a gente conseguir chegar na musculatura alvo aí no caso, tá bom? Então a gente vai aqui, então, ó, fechei minha escápula, peitoral sempre na evidência. Agora eu vou levantar o peso aqui e vou fazer o exercício, beleza? Legal, conseguir chegar no objetivo final do exercício, que é conseguir chegar no limite da fadiga aí nesse movimento. Agora eu vou partir para outro exercício, beleza? Uma coisa também que é muito difícil, às vezes as pessoas não têm muita capacidade de fazer isso, mas eu vou ensinar para vocês, tá bom? Guardar o peso.
as pessoas falam, né, que a academia que eu treino, ela é muito bagunçada. A academia que eu treino, as pessoas não têm cuidado de poder manter ela organizada. Mas eu te pergunto, você organiza a sua academia que você treina? Faz a sua parte de guardar o peso e às vezes pegar uma coisa caída no chão, você mesmo ter a iniciativa de ir lá e guardar? Então sempre tem que pensar assim. Se você quer um ambiente legal, faça um ambiente legal. Vamos lá, próximo. Eu vou fazer um crossover, um aparelho que eu gosto muito também. E eu percebo também que eu consigo ativar muitos detalhes do meu peitoral. Com essa variação que eu vou fazer, eu vou tentar trabalhar mais essa parte do contorno de fora do meu peitoral, tá bom? E sempre tomando cuidado com a parte da minha coluna vertebral, com toda a postura. E como eu tenho a escoliose, hoje, por exemplo, eu estou sentindo um pouco de dor desse lado aqui da minha escoliose. Mas eu não vou deixar de treinar, mas eu preciso tomar certos cuidados para que eu não aumente essa dor, tá? Então, é uma coisa legal para passar para vocês. Nem sempre eu estou 100% também para treinar, mas eu sei que eu preciso do treino para poder ficar 100% sempre. Poder melhorar e fortalecer essa musculatura. Aí tem gente que pergunta também, né, Fabriel, mas por que às vezes eu vejo você gravando muito vídeo fazendo cross nesse aparelho um pouco menorzinho do que naqueles maiores? Tem diferença? Eu gosto mais de fazer nesse menor. Eu vejo que eu consigo trabalhar com uma carga um pouco mais alta e eu consigo ter um controle maior também do exercício estando nesse cross um pouco menor. Não tenho nada contra, já fiz muito exercício naquele cross um pouco maior lá, mas eu prefiro esse aqui que ele é um pouco mais menor e me encaixo melhor também no aparelho, tá bom? Aquele não acaba dando mais amplitude? O maior sim, você acaba tendo um alongamento um pouco maior, mas aqui eu consigo sentir que eu consigo trabalhar e ativar mais a musculatura do peitoral. Então, particularmente, eu gosto mais desse. Não que é uma regra, tá? Então tem gente que gosta mais de treinar no maior, tem gente que gosta de treinar mais no menor. Eu gosto mais de treinar nesse aqui. Vamos lá, colocar uma carga que eu vejo também que é considerável pra mim. Então aqui eu já consegui identificar um peso que é bom pra mim no caso, tá? Eu não vou alterar mais que isso aqui não, tá? Consegui ver uma fadiga legal aí já com esse peso. E sempre, gente, tentar marcar o tempo de descanso de vocês, tá? Para que vocês não fiquem perdidos no meio do treino. Isso é uma coisa muito legal. Às vezes chega a pessoa na academia aí, começa a conversar, começa a chamar a atenção e você começa a se dispersar no treino. Então é uma coisa muito legal. Não tem um relógio, marca no relógio da academia. Tô marcando aqui no tempo de descanso, não tô sem relógio hoje. Agora eu vou abrir outra série. Esse exercício aqui do cross, a gente consegue trabalhar em diversos ângulos, né? Desde trabalhando com o braço um pouco mais aqui alinhado, em paralelo com o ombro, um pouco mais inclinado, declinado um pouco mais para baixo, como ele aqui mais embaixo ainda. Então, cada ângulo desse, que a gente posiciona o braço, a gente consegue ativar um grupamento, uma região do peitoral diferente. Então, quando a gente está mais trabalhando com o braço um pouco mais alto, a gente ativa um pouco mais a parte superior do peitoral. A gente está trabalhando com ele mais na porção medial, a gente consegue ativar mais a porção medial do peitoral. E quando a gente está com ele mais aqui embaixo, a gente consegue ativar um pouco mais esse contorno de fora do peitoral. Então, eu consigo ter esse cuidado sempre em poder trabalhar exercícios para conseguir ativar todas as regiões, tá? Então, esse exercício aqui não é diferente, tá? Então, sempre nos meus treinos eu tento, como eu falei no começo, ver aquilo que eu preciso de como objetivo principal, melhorar meus pontos fracos. Então, no treino de peitoral, eu tenho uma deficiência muito grande na parte superior. Então, eu sempre venho tentando trabalhar essa região
que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, comecei fazendo exercício inclinado, para trabalhar mais a parte superior. Estou fazendo um pouco mais agora a parte de baixo, contorno. E no movimento concêntrico, eu tento esmagar o máximo possível meu peitoral, para também ter uma ativação desde aqui de cima até a parte de baixo desse contorno. Então, eu consigo também trabalhar tudo isso, beleza? Vamos lá para a terceira série. Uma coisa também muito importante de sempre salientar aí nos exercícios de musculação é a cadência que você usa para fazer o exercício, tá? Você não precisa fazer o exercício correndo, você precisa fazer o exercício numa velocidade onde você sinta o músculo que você vai trabalhar. Então eu sempre falo para todo mundo, você não tem que jogar o peso, você tem que carregar o peso. Tem uma coisa muito diferente disso, de você jogar uma coisa e você carregar alguma coisa. Então quando a gente faz a musculação, a gente não joga peso para cima. A gente não joga peso para nada, a gente sempre tem que carregar o peso, de uma cadência onde você vai sentir a dificuldade. A musculação, ela é sofrimento. Se você vem para academia não querendo sofrer, então você está no esporte errado. Você vai sofrer durante todo o tempo que você vai estar se exercitando. Isso aí é um princípio básico da musculação. Você vai chegar sempre no máximo possível da fadiga muscular. E para que você consiga chegar no máximo da sua fadiga muscular, você precisa sofrer com os pesos. Não é jogando o peso, é sempre carregando eles. Da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Eu não faço movimento rápido. Eu carrego, na hora que eu chego no final da fase concêntrica, eu contraio a musculatura, eu sinto a contração e depois eu alongo, que é uma fase muito importante também do exercício. Beleza? Vamos lá, próxima série. É uma coisa também que eu falo pra galera sempre aqui na academia, né, como forma de orientação. Eu não sou uma pessoa velha, mas sou uma pessoa que já treina há um bom tempo e eu posso falar com muita tranquilidade sobre isso. A musculação ela não é esporte para ver quem pega mais peso. A musculação é esporte onde você também tem que reconhecer quais são os pesos legais para você. Então, quando você entra na musculação, você começa a praticar essa atividade, você tem que entender que não é uma disputa isso aqui, tá bom? Isso aqui é sempre, você tem que buscar o seu limite e a cada dia que passa você se superar. Então você é o seu próprio adversário, você se supera a todos os dias. Então eu sei que hoje eu tenho uma consciência de exercício, eu tenho uma força para poder fazer certos exercícios que uma pessoa que às vezes está começando agora da mesma idade que eu não vai ter. E não quer dizer que essa pessoa ela é menos do que eu, ou ela é mais fraca do que eu, ou ela é menos incapaz do que eu, tá? Ela só simplesmente está começando uma coisa agora que eu já pratico há mais de 10 anos, entendeu? Então a gente tem que sempre ter esse conhecimento e sempre ter essa humildade de poder aceitar. Quando eu estou começando, eu preciso começar devagar, preciso começar pelo começo, aprender o exercício e depois começar a pensar em peso, tá bom? Então agora a gente vai para o próximo exercício. A gente vai fazer um bicep agora, tá? A gente vai usar o pec deck e um supino sentado ali, tá? Então vou pegar minha garrafa aqui e vamos partir para lá. Então aqui, pensando nisso que eu acabei de falar, eu não vou trabalhar com a carga muito alta, tá? Em média aqui mais ou menos uns 60 quilos. E vou colocar ali um peso também não muito pesado. Vou colocar manter aqui esses 25 quilos de cada lado, tá bom? Então eu vou fazer repetições máximas aqui, tanto aqui como lá, tá bom? A gente vai puxar também 4 séries aí.
Eu sou um cara que eu também não tenho isso muito taxado no meu treino, tá? E eu sinto muito aquilo que eu tô vendo no treino. Por exemplo, eu tô muito cansado, vou descansar um pouco mais. Tô conseguindo, tô no pique, vou descansar um pouco menos. Entendeu? Quando eu tô treinando com alguém, o meu descanso é a execução do outro. Quando eu tô treinando sozinho, eu consigo ter esse feeling para saber, pô, tô preparado agora para fazer outra série. Tá? Então, não é uma regra isso, tá bom, gente? Descanso de 40, 30, 1 minuto, entendeu? Tem muita gente que... O Arnold, por exemplo, ele treinava 2h30, 3 horas. E vai falar que o cara tá errado? Olha o corpo do cara. Né? Então, isso aí acaba meio que caindo por terra quando a gente pensa nessas coisas. Tá bom? Vamos lá. Careta e a rosnada. Ajuda no pump ou não? Cara, tem gente que tem vergonha, né, de treinar. Ai, nossa, fazer barulho que o pessoal vai ficar olhando. Eu quero que se foda, entendeu? O pessoal vai ficar olhando. Tô fazendo meu treino aqui. Normalmente, hoje eu não tô fazendo isso, mas normalmente eu gosto de treinar de fone, eu gosto de escutar minha música. E o barulho que eu faço eu nem escuto, entendeu? Também nem importa o barulho que eu tô fazendo. Pra mim, minha principal finalidade é a musculação, é levantar o peso. Então, se eu faço barulho e os caras é 4, eu tô nem aí, entendeu? Eu vou fazer o que tem que fazer já. Eu não sei se a câmera conseguiu pegar, né? Mas esse ombro meu, normalmente quando eu executo o movimento, ele sobe um pouco mais do que o meu ombro direito. Isso, por causa do meu desvio nas costas, eu tento o máximo possível minimizar, né, essa assimetria que eu tenho, mas acaba ficando um pouco ainda. Então sempre quando você for se posicionar nos exercícios, você posicionar para fazer alguma coisa, sempre tenta estar de frente com o espelho. Porque o espelho ele vai te orientar muito de como você está na questão da sua posição. Então sempre quando eu vou fazer, não sei se vocês perceberam, mas eu dou uma jogadinha aqui no peitoral, nas minhas costas no banco, para que eu consiga encaixar a melhor postura possível. E dessa maneira eu consigo executar boas repetições no caso. Beleza? Então vamos lá, abrir mais uma série. Então tenta sempre prestar atenção um pouco mais nesse ombro meu, ele acaba subindo um pouco mais. E eu sempre vou tentando minimizar isso durante os movimentos, tá? Então é uma briga constante mesmo, para que você esteja na melhor postura. Tá lá. Primeiro. Então aqui eu já começo a perceber que a minha força ela já está indo embora para eu conseguir fazer bons movimentos no meu treino de peitoral. Como a principal finalidade do meu treino hoje não é levantar muito peso, eu já vou encerrar os exercícios de peitoral. Então agora eu vou começar a fazer exercícios de transição, digamos assim, né? Então eu estou saindo dos exercícios localizados mais para peitoral e vou começar a fazer a transição para ombro. Então eu vou começar a trabalhar a parte frontal de ombro e vou partir para a parte lateral. Hoje eu só vou trabalhar essas duas porções, parte frontal e parte lateral. Parte posterior eu faço um dia do treino de costas e parte lateral também, tá? Então eu vou sempre repetir exercícios para minha parte lateral, porque a parte lateral é aquela parte que dá o aspecto de mais estética mais larga do meu tronco. Então quando eu trabalho essa parte lateral, eu consigo entender que eu consigo ter uma estética um pouco melhor e meu ombro ele fica um pouco mais largo. Então é sempre importante a gente trabalhar bastante exercícios para ombro no treino, tá bom? Então não fique só num dia da semana para treinar ombro. Tente treinar ele várias vezes, porque ele também vai te dar uma segurança muito importante para você fazer bons exercícios de peitoral, bons exercícios de costas. Então se você quer levantar muito peso um dia num supino, então você precisa ter ombros fortes para que você consiga suportar esse peso nas suas articulações. Isso é uma coisa muito importante. Não queira fazer isso não tendo um suporte de força muito bom no seu ombro, porque facilmente você pode se lesionar. E se você lesionar o seu ombro, eu tenho certeza que você vai carregar essa lesão aí por muitos e muitos anos, tá? Dificilmente você vai conseguir ficar 100% zerado do seu ombro. Então
Então, quem nunca se machucou, se cuide, tá? Cuide bastante do seu ombro porque ele é muito importante, beleza? Então agora a gente vai fazer aqui uma elevação frontal no cabo e eu vou fadigar a musculatura depois, fazendo um desenvolvimento frontal, beleza? Então vou fazer uma elevação na cordinha, que é um exercício que eu gosto bastante. Depois vou fazer esse desenvolvimento frontal, que não é um exercício que eu gosto, mas eu tenho que fazer. Aí eu vou pegar, esse exercício, ele é um exercício um pouquinho complicado, porque como eu tenho escoliose, se eu for fazer ele de pé, eu vou jogar muita tensão nas minhas costas. Então o que eu faço? Eu adapto ele para mim. Eu venho aqui no banquinho, sento e inclino um pouco mais o meu tronco. Então isso aqui eu já vou tirar a tensão direto da minha coluna vertebral. Então eu vou conseguir fazer o exercício tranquilamente sem sentir dores. Como eu já tô com um pouquinho de dor nas costas hoje, então eu vou o máximo possível evitar essa tensão na minha coluna, tá bom? Então segurar aqui o pezinho e vou fazer o exercício. Zero dor nas costas, tá? Zero dor nas costas não, zero incômodo nas minhas costas com esse exercício, tá bom? Então é um exercício que ele pode ser criticado sim para uma pessoa que tem escoliose, mas se você souber adaptar ele, você vai ter zero problema aí. Então sempre é importante você ter uma orientação de um profissional que entenda mesmo do seu problema para poder te ajudar, tá bom? Vamos lá, próxima série. Cara, pra você não sentir um pump no treino, tem que ser muito ruim mesmo, hein? Porque olha, quando você joga, você vai fazer um exercício para esses grupamentos musculares, você automaticamente joga sangue para esses grupamentos. Por exemplo, vou fazer peitoral, estou fazendo ombro, vou fazer tríceps, estou jogando sangue para todos esses grupamentos. Então o meu corpo ele entende que ele precisa jogar mais nutrientes nesses grupamentos. E o pump ele vem daí, né? Esse acúmulo de sangue nessas regiões onde vai ter aquela sensação de inchaço. Logo você percebe que quando você acaba seu treino, depois de uns 20, 30 minutos, essa sensação de pump ela acaba passando. Porque aí o seu sangue ele começa a circular normalmente pelo seu corpo. Então, para você chegar numa condição de você não sentir o pump no treino, ou você está trabalhando com uma carga muito inadequada para você, onde você não vai conseguir sentir nenhum tipo de estresse muscular, então acaba sendo um pouco meio que em vão, né? Ou você não está conseguindo acertar nas execuções, entendeu? Então você precisa ter esses cuidados, ou a carga ou a execução. Você pode estar errando em uma dessas coisas aí, tá? Então o pump ele é necessário no exercício, sim. Né? Agora tem gente que fala assim, tem que ter a dor para que você tenha o ganho de massa muscular.
Eu falo que não, mas eu tento sempre buscar essa dor no meu treino, porque eu tento trabalhar sempre na maior intensidade possível, em todos os treinos. Para mim é sempre o melhor treino de todos os dias. É melhor que o treino de ontem e o treino de amanhã vai ser o melhor que o treino de hoje. Então eu sempre vou tentar buscar isso, sempre o melhor treino a cada dia que passa. Isso aí vai exigir uma fadiga, vai exigir uma exaustão muito grande da musculatura e automaticamente vai acabar gerando essa dor no outro dia. Eu treino há muito tempo e até hoje eu sinto dor no peitoral, sinto dor no tríceps, no meu ombro, na minha perna. Então eu sempre tento fazer os melhores treinos possíveis aí a cada dia, beleza? Aqui eu vou matar nessas 3 séries, agora eu vou fazer um exercício para a parte lateral do meu ombro e já vou começar a puxar para o tríceps, tá bom? Então vamos lá. Então esse aqui é um aparelho aí, uma paralela no caso aí para um tríceps. Esse aqui é um aparelho que a gente tem que tomar certos cuidados para a execução dele, tá? Pra gente não subir tanto, pra gente não sobrecarregar a articulação do cotovelo e você não se lesionar. Então eu já fiz muito esse aparelho aqui quando ele estava em outra academia. Eu fazia ele muito errado. E até hoje eu sinto muitas dores, né, no meu cotovelo, muito pela sobrecarga que eu usava e pelas amplitudes erradas que eu executava com ele. Então eu executo movimentos um pouco mais curtos, no caso, né, nesse aparelho, para que eu não tenha essa sobrecarga no meu cotovelo. E isso eu faço para quase todos os exercícios para tríceps hoje. Então eu tenho que adaptar muitas coisas para que eu não sinta dores articulares aí no caso, tá bom? Mas eu consigo treinar de boa, consigo ativar meu tríceps tranquilo, mas com certos cuidados. Coisas, né, que eu pago por muita coisa errada que eu fiz em relação a treinos lá atrás. Então hoje eu tento sanar isso o máximo possível, tá bom? Então a gente vai começar fazendo aqui um exercício no tríceps, tá? A gente vai usar uma barrinha, fazer um tríceps convencional e no descanso, tá? É um descanso ativo que a gente vai fazer. Eu vou fazer um exercício para ombro, tá? Então eu vou fazer uma elevação lateral, exercício aí bem tradicional para um treino de ombro, tá bom? Tá. A execução perfeita desse exercício, a gente pode variar o posicionamento do nosso tronco em algumas maneiras. Eu gosto de executar inclinando meu tronco um pouquinho para frente e flexionando meu joelho e fazendo esse movimento aqui de extensão de cotovelo. Mas também tem pessoas que gostam de ficar com o tronco um pouco mais ereto e fazer só esse movimento de extensão de cotovelo, tá bom? As duas maneiras estão corretas. Uma coisa que eu sempre tento falar para os meus alunos, na hora da execução de extensão de cotovelo, a gente nunca precisa ficar voltando tanto com o braço, tá? Aqui no início do movimento para depois encaixar ele de novo. Então eu sempre tento deixar meu braço mais travado e movimentação só com o meu antebraço, tá bom? Então, fazendo esse movimento aqui, ó. Agora a gente vai fazer a elevaçãozinha lateral. Eu vou fazer ela com o meu braço um pouco inclinado para frente, para aliviar um pouco também a tensão do meu ombro, tá? Então eu vou tentar jogar o máximo possível aqui para não ficar sobrecarregando aí alguma musculatura interna, alguma coisa que pode vir gerar um desconforto maior no exercício, tá? Tem outras maneiras da gente executar essa elevação lateral, tá? Mas hoje eu estou fazendo na forma mais tradicional aqui, porque eu não quero trabalhar com muito peso e exaurir muito mais o meu ombro do que ele já está. Porque eu já fiz ombro, eu ativei bastante, eu já fiz peito, eu já ativei bastante ele no treino de peitoral. Então isso aqui é mais um detalhe que eu vou dando no meu ombro para conseguir ter esse aspecto mais largo, tá bom? Outra coisa também muito importante nesse exercício de tríceps é a gente também não ficar levantando muito mais o braço, até aqui em cima. Eu posso fazer um movimento de extensão e subir ele só até aqui e fazer um movimento um pouco mais curto. Eu vou estar conseguindo ter uma ativação muito boa no meu tríceps com esse movimento também, beleza? Então, vamos lá.
primeira série eu já busquei umas 15 repetições, nessa segunda série já bateu em média de 10, de 12, 13 repetições mais ou menos. Então eu já estou começando a perceber que a minha força ela já está indo embora. Mas eu vou chegar ao máximo possível aí, número de repetições por exercício, tá bom? Vamos lá. Então, por que eu acelero normalmente nas 5 últimas, 6 últimas repetições? Porque eu tento fazer o máximo possível, concentrado nas primeiras repetições, aproveitando bastante a fase concêntrica, a fase excêntrica do exercício, alongamento e contração. E quando eu percebo que eu já não consigo ter força para manter esse padrão de execução, eu tento tirar mais umas 5, 6 repetições rápidas, porque dessa forma eu consigo exaurir mais ainda a minha musculatura. Então, eu sempre tento chegar no limite máximo da minha musculatura por série, por repetição. Então eu tento sempre acelerar um pouquinho mais, que é a maneira que eu encontro de conseguir executar mais repetições no final da série. Então é mais por essa finalidade mesmo, beleza? Fechei esse primeiro exercício de tríceps, fazendo um complemento com parte lateral do meu ombro. Agora eu vou pegar uma cordinha e vou fazer um tríceps usando essa corda aí, tá? Então eu não sou um cara que fico fazendo muita coisa diferente, né, no meu treino de tríceps. Eu tento fazer o feito e bem feito aquilo que é simples, tá? Então pego exercícios que eu gosto de fazer, onde eu consigo ativar bastante a musculatura do meu tríceps e vou fazendo eles. Eu gosto bastante da barrinha que eu acabei de fazer, gosto bastante de fazer uma corda, gosto bastante de fazer um tríceps francês, paralela, tríceps unilateral também, gosto de usar essas variações, mas não invento muito também em movimento não, tá bom? Às vezes as pessoas chegam na academia, pedem para fazer Gabriel, passa um treino de tríceps top aí pra mim. Eu vou lá e passo os exercícios básicos, as pessoas que ficam meio frustradas, né? Falam assim, putz, pedi um treino top, ele só me passou aquilo que eu faço sempre. Mas você já experimentou fazer aquilo que você faz sempre, mas de uma forma bem feita? Porque se você fizer isso sempre de uma forma bem feita, você vai conseguir ativar muito bem essa musculatura. A gente acompanha aí os fisiculturistas antigos, eles faziam o básico. E eu falo que muitos deles, se eles fossem subir hoje num palco com esses caras aí da atualidade, eles ganhariam fácil dessa turma. Então o básico, o tradicional,
sendo bem feito, é muito bom também. A gente nunca pode desmerecer aquele exercício básico, como um supino, um agachamento, uma coisa assim, que se você faz, você vai conseguir ativar muito bem essa musculatura, tá bom? Vamos lá. Na paralela, então vou combinar o tríceps aqui na corda com a paralela, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, eu não faço movimento muito, eu não subo muito meu cotovelo, eu uso mais um movimento curto e aqui eu coloco uma execução um pouco mais rápida. Então aqui eu coloquei uma carga de treino aí, onde eu pus, vamos falar aí, 3 exercícios basicamente de peitoral. Coloquei 2 exercícios para a parte frontal do meu ombro, porque como eu trabalho no peitoral, trabalho na parte frontal para dar um encaixe legal. Depois eu vim já fazendo essa transição, parte lateral, já coloquei um exercício de tríceps. Então vocês vão percebendo que os exercícios eles acabam sendo, eu vou fazendo isso para eles irem se misturando. Então eu vou sempre meio que misturando esses exercícios em uma certa parte do treino para eu fazer essa transição, para meu corpo ele entender que eu estou fazendo isso. Então eu sempre estou fazendo peitoral, aproveito a fadiga do peitoral, jogo no frontal de ombro. Estou fazendo frontal de ombro, estou terminando, já começo a fazer um lateral e vou fazendo isso aqui, ó, todo esse trabalho lateral. Depois eu venho para a parte posterior do meu ombro, do meu braço, meu tríceps. Então eu vou sempre fazendo esse trabalho. Sempre tem que ter um planejamento de exercício. Como eu já sou formado na educação física e eu consigo entender muito o que os aparelhos eles podem me oferecer em relação à ativação da musculatura, então eu já consigo meio que selecionar ali na hora esses exercícios e eu vou vendo o que se encaixa melhor para mim. Então é por isso que eu uso sempre esses exercícios, meio que fazendo essas transições até chegar no final do treino. Então, deu em média aí hoje deu 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá em média uns 9, 10 exercícios, entendeu? Já vai estar uma carga muito boa já, tá? Aqui eu já consigo identificar que eu vou ficar na casa das 3 séries mesmo, tá? Fazendo essa variação aqui. E aí depois eu vou fechar só com mais um exercício para tríceps e já vai estar muito bom, tá? A carga de exercício por hoje vai estar fechada. Eu comecei, né, com cargas relativamente altas pelo nível de cansaço que eu tô. E a gente também tem que pensar que eu só não treino, né? Eu tenho meu trabalho, tenho uma carga horária muito alta aí durante a semana. Então a gente sempre tem que respeitar os limites do nosso corpo. Então eu percebi que eu comecei com uma carga relativamente alta para a minha condição de cansaço, condição física da semana. E conforme foi passando o treino, eu fui reduzindo essas cargas, até chegar nos últimos exercícios onde eu trabalho com a carga muito baixa. Então, a gente tem que sempre pensar nisso com o treinamento de musculação. A gente começa com um nível de energia, a gente tem que chegar no final do treino, no último exercício, com basicamente suas forças esgotadas. Então você começa com um nível alto de força e finaliza com praticamente 0 força. Isso é uma sinalização que o seu treino foi muito bom. Então você usou o máximo possível, você extraiu o máximo possível do seu corpo no treino. Então isso é uma coisa muito boa, tá bom? Quando você tem essa impressão, quer dizer que o treino foi porreta. Beleza? Bom, agora eu vou fazer um exercício para tríceps aqui com um cabo mais cruzado, fazendo uma força mais unilateral, né? Eu trabalhando mais as forças, os meus braços de uma forma um pouco mais individual, tá? Isso eu gosto de fazer sempre para que eu corrija certas assimetrias de força, né? Descompensações que acaba tendo no meu corpo, tendo um braço mais forte que o outro, tendo mais força, mais resistência.
Então sempre quando eu vou fazer certos exercícios aí, no caso para o meu tríceps, para bíceps, eu gosto de fazer bastante, não bastante, mas alguma parte do meu treino eu gosto de fazer exercícios unilaterais. Então a gente sempre também tem que pensar nisso no planejamento do treino. Você tem que atingir todas as suas necessidades, tá bom? Eu poderia muito bem trabalhar ele unilateral, fazer um braço de cada vez, né, executando aqui. Mas em questão aqui, eu gosto de fazer, porque eu ganho um pouco mais de tempo também no treino, fazendo o movimento aí unilateral, no caso, né, um cabo puxando cada braço aí, né, um braço puxando cada cabo, do lado do cabo do cross, e eu consigo também manter o nível de estresse. Dessa maneira, eu também, particularmente, quando estou fazendo, eu consigo identificar qual lado do meu corpo eu tô tendo mais e menos força, porque aqui eu consigo igualar a contração, eu consigo entender qual braço mais eu consigo contrair, qual braço mais eu tenho mais força final, qual braço mais eu tenho uma estética de tamanho parecido ou não. Então, quando eu estou fazendo esse exercício, eu consigo pensar em tudo isso. Então eu não só executo, mas eu começo a ter essa percepção durante o movimento, onde eu consigo entender qual lado do meu corpo está precisando mais contração, qual lado mais do meu corpo estou conseguindo girar mais o meu cotovelo ou girando menos. Então eu consigo entender tudo isso aí durante o exercício. Então fazendo dessa maneira eu consigo ter todo esse entendimento aí no movimento, tá? Então é o que eu sempre falo, musculação ela não é um esporte para pessoas burras, tá bom? Pessoas inteligentes que praticam a musculação, você tem que pensar em tudo. Então tô com o auxílio ali do espelho, ó, e aqui eu consigo entender na contração qual lado do meu corpo eu estou tendo mais dificuldade para executar. No caso eu percebo que o meu braço esquerdo eu consigo contrair ele muito menos do que o meu braço direito, mas eu tento sempre ativar ele de uma forma ou de outra, tá? Então joga ele um pouquinho mais para trás, vou sempre tentando fazer alguns macetes aí para conseguir ativar da melhor forma possível essa musculatura aí. Bom, aqui eu também vou matar com 3 séries, e aí eu consigo encerrar meu treino também de hoje, beleza, gente? Então, ó, se vocês perceberem aqui o meu braço esquerdo, tá bom? Que é o que eu tenho mais dificuldade de contração, pequenos detalhes mesmo, às vezes acaba passando mesmo batido, mas são coisas que eu vou fazendo para que eu consiga ativar essa musculatura, tá? Então, vou fazer a extensão de cotovelo. Se vocês perceberem, eu jogo esse braço esquerdo meu um pouquinho mais para trás do que o direito. Assim eu igualo a contração no tríceps, tá bom? Bom, então é isso, galera. Treino de hoje concluído. Foi um treino de peitoral, tríceps, tá? Onde a gente trabalhou ombro também, parte frontal, um pouco de parte lateral, dando mais ênfase na parte frontal do ombro do que na parte lateral. E fazendo alguns exercícios para tríceps. Não sei se vocês também tiveram essa percepção. Vocês perceberam que eu sempre tive o auxílio de aparelhos, tá? Para poder executar os exercícios de hoje. Eu não fiz nenhum exercício livre, como um crucifixo, como um supino, como um pullover. Eu não fiz nada disso. Por quê? Como eu falei para vocês no começo do treino, que hoje, já pegando toda a carga de estresse muscular que eu tive durante a semana, todo o cansaço, então eu optei por fazer exercícios nos aparelhos e exercícios no cabo, para que eu conseguisse ter um conforto melhor, tá? Também lembrando que eu tô com um pouco de dor nas costas hoje. Então, para eu ter um conforto melhor para fazer os exercícios, e dessa maneira eu também consegui pegar uma carga legal, para conseguir ativar legal também a musculatura trabalhada de hoje. Se eu fosse fazer um supino, às vezes livre, eu não ia conseguir ter tanta confiança para colocar um peso que ia ativar essa musculatura. Então, eu preferi por exercícios mais articulados para me ajudar nisso, tá? Então, foi um treino muito bom, tá? Consegui ativar legal essa musculatura, deu um pump bem legal no meu braço, no peitoral, no meu ombro. E dessa maneira eu venho buscando sempre fazer a melhora dessa parte estética minha. Ter cada vez que passa, um ombro um pouco mais largo, né? Ter uma dorsal um pouco mais também trabalhada, um braço que seja proporcional a todo esse tronco meu, um antebraço que seja proporcional a todo o meu braço,
bíceps e tríceps, então sempre tem que trabalhar com harmonia. Tem uma perna que também seja proporcional ao meu tronco, que isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente vê a rapaziada vindo na academia treinando só parte de braço, braço e deixar de fazer um trabalho legal com a perna. Então ter uma perna proporcional, ter uma panturrilha proporcional, ter um glúteo proporcional. Às vezes os caras têm muito preconceito de fazer exercícios para glúteo, fazer elevação de quadril, fazer certos exercícios de agachamentos, porque fala, isso aí é exercício de menininha. Não é, tá? Para que você consiga ter uma boa desenvoltura no seu treino de musculação, você precisa ter todos esses grupamentos musculares bem fortalecidos. E o glúteo ele não fica fora. Da mesma maneira que você precisa ter um bíceps forte, você precisa ter um glúteo forte, você precisa ter uma panturrilha forte, precisa ter um abdômen forte, uma lombar forte. Então você precisa construir seu corpo por igual em todos os aspectos, entendeu? Então quando a gente fala de treino, a gente precisa treinar aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Tá? Isso é uma coisa que deixo de recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado do treino de hoje e até o próximo, galera. Tamo junto, valeu!